Hoje nós vamos trabalhar o iter criminis. Prestem atenção que não é inter, é iter, e vem da palavra itinerar. É como se a gente fosse percorrer o caminho do crime, o itinerário do crime. Então aqui a gente tem uma linha reta, que é justamente o caminho que o agente percorre até chegar à consumação. Para trabalhar esse assunto, a gente vai manusear os artigos 14, 15, 16 e 17. O primeiro trecho dessa estrada nós vamos chamar de cogitação. É o momento em que o agente ele pensa na prática do crime. Obviamente que essa não é ainda uma fase punível para o direito penal. Nós não podemos ser punidos porque nós pensamos em matar alguém, porque nós pensamos em assaltar um banco, porque nós pensamos, em esganar alguém. Então, consequentemente, essa parte ela ainda não é relevante para o direito penal. Mas se o agente ele não desiste nesse momento, ele vai passar para a segunda fase. E essa fase é chamada de atos preparatórios. Esse é o momento em que o agente ele vai se preparar para a prática do delito. Se preparar como? De repente, adquirindo aquele que vai ser o seu instrumento do crime, em vigiar a vítima para ver a rotina dela para poder atacar no melhor momento. Então, se o agente ele cogitou em matar alguém utilizando uma arma de fogo, ele vai adquirir essa arma de fogo. Se ele quer pegar a vítima no momento em que ele sai de casa, ele vai ficar na frente da casa ou vai monitorar a vítima para abordá-la nesse momento. Esses são os atos preparatórios. Aqui, em regra, o direito penal ainda não pune o agente. Mas por que eu falei em regra? Por duas situações. A primeira é que nada impede que o agente seja punido pelos atos preparatórios quando esses atos consistem em crime por si só. Então, por exemplo, quando eu falo que o agente comprou uma arma, adquiriu uma arma para matar a vítima, ele pode vir a ser responsabilizado já pelo porte ilegal de arma ou pela posse ilegal de arma porque ele guardou na casa dele. Então ele ainda não pode ser punido por uma tentativa de homicídio, mas ele já pode ser punido por um crime do Estatuto do Desarmamento. Esse é um motivo pelo qual eu falei em regra. O outro motivo é porque a gente tem na legislação especial exemplos de situações em que já se pune os atos preparatórios. É o que acontece com a nova lei de terrorismo. Essa lei de terrorismo ela diz: pune-se os atos preparatórios assim, assado, com pena de tanto a tanto. Então ela expressamente está dizendo que é para punir esses atos preparatórios. Isso é uma fumacinha do direito penal do inimigo que a gente vê nessa lei de terrorismo. Então aqui, em regra, nós não vamos punir no direito penal, nem na fase de cogitação, nem na fase dos atos preparatórios. Quando é que o direito penal ele entra? Quando é que isso passa a ser relevante? Quando o agente ele põe o pezinho dele nisso que a gente vai chamar de atos executórios. Então é o momento em que ele começa a executar o crime. Se a gente está falando de um homicídio, ele saca a arma, aponta e atira. Isso são atos executórios. Ele pode matar com um tiro, 2 tiros, 3 tiros, com uma facada, 10 facadas. Esses são os atos executórios. Se a gente estiver pensando num delito de furto, é quando o agente ele invade a casa da vítima e começa já a pegar os bens, ele já está dentro dos atos executórios. É aqui que a gente vai ter a maior preocupação, porque como eu disse, aqui é a fase em que o direito penal se preocupa em punir o agente. Se ele consegue praticar os atos executórios conforme o planejado e ganha êxito nisso, nós vamos chegar na consumação. E aí ele vai responder pelo crime na modalidade consumada. Quem fala da modalidade consumada é o artigo 14, inciso 1º. Então, quando o agente ele reúne todos os elementos do tipo penal. Ou seja, não só eu empreguei a violência, como eu também subtraí o bem da vítima. Eu tenho os elementos do delito de roubo, certo? Mas é possível que o agente ele entre nos atos executórios e por uma circunstância alheia à sua vontade, ele não chegue à consumação. E aí surge aquilo que nós vamos chamar de tentativa. Então, o que é a tentativa que está lá no 14, inciso 2º? É quando o agente inicia os atos executórios
e não chega à consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Que circunstâncias são essas, Andréia? Pensei em matar alguém, comprei a arma, fui à casa da vítima, dei o primeiro tiro, ela conseguiu se esquivar, não foi atingida. Ou eu atingi e aí a polícia chegou e me prendeu. Ou ela conseguiu tomar a arma de mim. Ou um terceiro veio, salvou a vítima e tomou a minha arma. Ou eu errei os demais tiros. Então qualquer circunstância alheia à minha vontade. Eu queria, mas eu não consegui chegar à consumação. Qual é a importância dessa tentativa? É que a gente não tem na parte especial os crimes prontos na modalidade tentada. Então, consequentemente, a gente diz que há uma tipificação por extensão. Se eu colocar aqui artigo 121, caput, eu estou falando do delito de homicídio, mas a modalidade consumada. Se eu quiser dizer que ele é tentado, eu vou ter que estender essa tipificação. C.C, né, não é Código Civil, é combinado com o artigo 14, inciso 2º. Então, toda vez que eu quiser falar de tentativa, eu faço essa extensão, combinado com 14, inciso 2º. E qual é a natureza jurídica dela? Ela é uma causa de diminuição de pena. Então, consequentemente, o agente ele vai responder pelo crime da pena do consumado, aqui, que é de 6 a 20, diminuída de 1/3 a 2/3. É uma causa de diminuição que vem lá na terceira fase do sistema dosimétrico, né, de pena. Então, aqui, a tentativa, ela é uma causa de diminuição. E como ela é variável de 1/3 a 2/3, o magistrado necessariamente vai levar em consideração o iter crimis percorrido. Se o agente ele ficou longe da consumação, vamos diminuir o máximo, que é 2/3. Se ele ficou pertinho da consumação, vamos diminuir o mínimo, que é 1/3. Se ele ficou aqui no meio do iter crimis, a gente pode diminuir metade. Então, isso necessariamente vai estar fundamentado na sentença. Por que o juiz escolheu 2/3, metade, 1/3 ou outra fração que seja entre 1/3 e 2/3, certo? Ela é uma causa de diminuição. E aí surge doutrinariamente algumas classificações, né? A tentativa perfeita, a tentativa imperfeita. Qual é a diferença? A perfeita, eu chego até aqui, mas não consumo. A imperfeita, eu sequer pratico tudo que eu havia planejado. Então, no nosso exemplo, eu cheguei, tinha 5 projéteis na arma. Se eu tenho 5, mas a vítima não morreu, eu tô aqui, na perfeita. Se eu dei o primeiro tiro e a arma falhou, eu tô na imperfeita. Assim como existe uma classificação de tentativa branca e tentativa vermelha. A tentativa branca, a vítima sai ilesa. A tentativa vermelha, né, faz menção ao sangue, a vítima é atingida. Nada impede que ela seja perfeita e branca, perfeita e vermelha, imperfeita e branca, imperfeita e vermelha. Vai depender se eu conseguir atingir o único tiro que eu dei ou os 5 tiros que eu dei, certo? Então, tentativa é uma causa de diminuição de pena. Não é admissível em qualquer tipo de crime. É quando o agente ele quer um resultado. Então, a gente está falando de crime doloso. Eu não posso pensar em tentativa em crime culposo, eu não posso pensar em tentativa em crime pré-doloso, ok? Mas pode acontecer do agente ele entrar nos atos executórios e não chegar à consumação porque ele muda de ideia. E aí surge também aqui dentro dos atos executórios um outro instituto que a gente vai chamar de desistência voluntária. A desistência voluntária, ela está no artigo 15 do Código Penal. E no que consiste? É quando o agente ele inicia os atos executórios, mas desiste da consumação. Existe aquilo que a doutrina chama de fórmula de Frank, para diferenciar a tentativa da desistência voluntária. Na tentativa, o agente queria, mas não pôde. Na desistência, ele podia, mas ele não quis. Então, é exatamente o contrário. Qual é o cuidado que a gente tem que ter, já que as duas estão dentro dos atos executórios? É que neste caso aqui, a gente vai falar de desistência e necessariamente vai haver uma desclassificação. Eu mudo o tipo penal. Então, se o agente ele queria um homicídio
mas ele desistiu no meio do caminho, só que ele atingiu a vítima, ele vai responder pelas lesões causadas. Leve, grave, gravíssima, a gente vai ter que analisar o caso concreto. Então, na desistência voluntária, ele não chega à consumação porque ele resolveu parar. Ele simplesmente para. Ele não pratica os atos executórios que ele ainda tinha por fazer. Também dentro desses atos executórios, a gente tem o arrependimento eficaz, previsto ainda no artigo 15. Qual é a diferença? É que aqui, não só ele entra nos atos executórios e para, o que seria uma mera desistência voluntária, mas ele pratica uma nova conduta para impedir a consumação. Então, se ele deu um tiro na vítima, ele a leva para o hospital, ou ele chama o SAMU, ou ele faz um torniquete para estancar o sangue, ele faz alguma coisa para impedir o resultado. Mas como meu pai já dizia, de boa intenção o inferno está cheio. Vejam que o nome diz tudo. Esse arrependimento precisa ser eficaz. Ele só vai ter a aplicação do artigo 15 se ele efetivamente impedir a consumação. Se ele leva para o hospital, mas a vítima morre, ele vai responder por homicídio consumado. E qual o crime que ele responde se ele teve eficácia, se ele teve êxito, se ele impediu a morte da vítima? Ele vai responder pelos atos até então praticados. A mesma coisa da desistência. Vejam que são dois institutos do artigo 15 que têm a mesma consequência. Qual é a consequência? Uma desclassificação. Por qual crime ele vai responder? Depende do caso concreto. O que ele provocou na vítima? Uma lesão leve, uma lesão grave, uma lesão gravíssima? É isso que ele vai responder, certo? Então, esses são os nossos institutos que estão dentro dos atos executórios. Já já a gente vai ver o que acontece depois.